Você acorda, o corpo levanta, mas a mente ainda está presa. Presa ao ontem, presa ao peso. Presa às circunstâncias que você não escolheu, mas permitiu que definissem quem você se tornou. Você chama isso de vida, mas no fundo, sabe que é apenas sobrevivência. A maioria das pessoas não vive. Elas apenas repetem. Repetem dias, repetem desculpas, repetem hábitos fracos enquanto esperam que algo externo resolva o que só pode ser enfrentado por dentro. Você sente isso, esse incômodo silencioso, essa sensação de que existe mais, mas você está parado, não por falta de capacidade, mas por acomodação. Tempos difíceis não chegam avisando, eles chegam esmagando, e quando chegam, fazem uma pergunta que você não pode evitar. Quem você é quando tudo aperta? Alguns se encolhem, outros se elevam. A diferença não está no cenário, está na postura. Você não é o que acontece com você. Você é o que decide fazer quando tudo dá errado. Enquanto muitos esperam o momento certo, você sente que está sendo empurrado para um confronto inevitável. Contra a rotina, contra a mente cansada, contra a versão fraca que pede conforto, quando o que você precisa é disciplina. Este não é um discurso para te motivar por alguns minutos, é um chamado para te confrontar, porque crescer em tempos difíceis não é sobre esperança, é sobre decisão, e a partir daqui, você não vai mais poder dizer que não sabia. Você não está cansado porque faz demais. Você está cansado porque vive abaixo do que poderia ser. O desgaste não vem do esforço, vem da frustração acumulada de saber que você está se traindo todos os dias. Você acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas, mas tudo isso acontece no automático, sem presença, sem direção, sem identidade. E então você chama isso de fase, chama de momento difícil, chama de quando as coisas melhorarem, mas a verdade é mais dura. Você não está em uma fase, você está em um padrão confortável o suficiente para não doer agora, mas destrutivo o bastante para te corroer aos poucos. Você confunde conforto com paz, rotina com estabilidade, sobrevivência com vida, e enquanto isso, os dias passam, sem marco, sem conquista, sem orgulho real. O problema não é o mundo, não é a economia, não é o passado, não é o que fizeram com você. O problema é que você terceirizou o controle da própria vida. Você reage mais do que age, aceita mais do que escolhe, tolera mais do que deveria. E cada vez que você tolera o que sabe que não deveria, algo dentro de você enfraquece. Não de forma dramática, mas de forma constante. Você começa a negociar com a própria consciência. Só hoje. Depois eu resolvo. Agora não é o momento. E assim, sem perceber, você constrói uma prisão sem grades. Uma prisão feita de hábitos fracos, pensamentos repetidos e medo de sair do lugar conhecido. Tempos difíceis não criam pessoas fracas. Eles apenas revelam o que já estava ali. Quando a pressão aumenta, o que sai não é surpresa, é essência. E talvez o que mais te incomoda não seja a dificuldade externa, mas a percepção interna de que você poderia estar lidando melhor com tudo isso. Você observa outros avançando, não porque tiveram mais sorte, mas porque assumiram responsabilidade quando você ainda esperava clareza total. Clareza não vem antes da ação, ela vem depois, mas você foi condicionado a esperar segurança, garantia, condições ideais. E enquanto você espera, a vida não pausa, a ansiedade cresce, o corpo responde, a mente acelera, o sono piora, a paciência diminui. Você sente que está sempre resolvendo urgências, mas nunca construindo algo sólido. Isso gera um tipo específico de cansaço. Um cansaço que descanso nenhum resolve, porque não é físico, é existencial. No fundo, você sabe, o que te prende não são as circunstâncias, é a falta de decisão firme diante delas. Você diz que quer mudar, mas continua alimentando exatamente o ambiente que te mantém igual. Você diz que quer crescer, mas evita o desconforto que o crescimento exige. Você diz que quer mais, mas entrega sempre o mínimo aceitável. E então
então se pergunta por que se sente vazio. Tempos difíceis não pedem que você seja perfeito. Eles exigem que você seja responsável. Responsável pelo que aceita. Responsável pelo que repete. Responsável pelo que você se tornou até aqui. Enquanto você continuar se vendo como vítima do cenário, vai permanecer pequeno dentro dele. Mas no momento em que você assume que, mesmo sem escolher a tempestade, é você quem decide como atravessá-la, algo começa a mudar. Não fora, dentro. E é aí que o crescimento começa. Existe um campo de batalha ativo dentro de você. Não faz barulho, não deixa marcas visíveis, mas decide tudo. É ali que a maioria perde. Você não perde para o mundo. Você perde para a conversa que acontece quando ninguém está olhando. Uma voz diz para parar, para aliviar, para adiar. Ela fala baixo, confortável, convincente. Você merece descanso. Hoje foi pesado. Amanhã você resolve. Ela não parece inimiga, parece amiga. A outra voz é diferente. Ela não grita. Ela cobra, ela lembra quem você disse que queria ser. Ela mostra o abismo entre intenção e prática. Ela não aceita desculpas emocionais. E todos os dias, sem exceção, você escolhe qual voz alimenta. A maioria chama a voz fraca de equilíbrio, chama de autocuidado, chama de bom senso. Mas no fundo sabe, é medo disfarçado, medo de falhar tentando, medo de se frustrar, medo de descobrir que talvez o limite esteja mais perto do que você gostaria. Então você fica no meio do caminho, nem desiste completamente, nem se compromete de verdade. E esse meio é o lugar mais perigoso que existe, porque ali você se desgasta sem evoluir. A mente começa a acumular ruído, pensamentos circulares, comparações silenciosas, autocrítica sem ação. Você se cobra por não avançar, mas não muda o comportamento que te mantém parado. Isso gera conflito, e conflito mal resolvido vira ansiedade. Não porque o mundo é rápido demais, mas porque você vive em desacordo com o que sabe que deveria fazer. Cada decisão pequena conta. Cada vez que você escolhe o conforto imediato, você ensina sua mente a evitar esforço. Cada vez que você foge do desconforto, você reforça a ideia de que não aguenta. E com o tempo, você começa a acreditar nisso. A mente se torna um lugar pesado, cheio de promessas quebradas, cheio de quase. Mas a verdade é simples e brutal. A mente respeita quem cumpre o que promete. Não importa se é grande ou pequeno. O que importa é a consistência. Você não precisa vencer todos os dias, mas precisa parar de se sabotar todos os dias. Tempos difíceis não pedem motivação. Eles pedem comando interno. Você não negocia com a fraqueza. Você a reconhece e avança mesmo assim. A voz forte não pede vontade. Ela exige postura. Ela sabe que disciplina vem antes da confiança, que ação vem antes da clareza, que respeito próprio vem depois da repetição. Você não se torna forte quando tudo melhora. Você melhora porque decidiu agir quando estava difícil. E essa decisão acontece no silêncio. No momento em que ninguém vai te aplaudir, no instante em que só você sabe o quanto está cansado, é ali que a guerra é vencida. Não com grandes discursos, mas com escolhas pequenas, repetidas, inegociáveis. Você não controla o mundo, mas controla a resposta. E quando você domina essa resposta, as circunstâncias perdem poder. Existe um ponto em que amadurecer deixa de ser inspirador e passa a ser desconfortável. É quando você percebe que ninguém vem te salvar. Não há resgate, não há atalho, não há explicação que alivie. Existe apenas você e o acúmulo das decisões que te trouxeram até aqui. Assumir responsabilidade radical não é se culpar, é parar de mentir para si mesmo. Você não está onde está por acaso. Você está onde suas escolhas te colocaram. Mesmo aquelas feitas por omissão. Mesmo aquelas feitas por medo. Mesmo aquelas feitas em silêncio. Enquanto você culpar o cenário, você entrega o controle. Enquanto você culpar pessoas, você se mantém pequeno. Responsabilidade radical é dizer: talvez eu não tenha causado tudo isso, mas sou o único que pode mudar. Essa frase muda tudo, porque a partir dela não há mais desculpas aceitáveis. Você para de perguntar, por que comigo? E começa a perguntar, o que eu faço agora? Esse deslocamento mental é raro. E é exatamente por isso que separa quem cresce de quem repete a mesma dor por anos. Tempos difíceis são filtros. Eles expõem quem espera e quem se posiciona
posiciona. Você percebe que reclamar não move nada, que entender o problema não resolve o problema, que consciência sem ação é apenas frustração sofisticada. Responsabilidade radical exige postura diária, não heroísmo, não intensidade momentânea. Exige acordar mesmo sem vontade, cumprir mesmo sem reconhecimento, manter o padrão mesmo quando ninguém está cobrando. Você aprende que maturidade é fazer o que precisa ser feito mesmo quando não parece justo. Você para de romantizar o passado, para de idealizar o futuro e encara o presente como ele é, cru, exigente, responsável. Nesse ponto, algo muda na sua presença. Você fala menos, justifica menos, age mais. Você não precisa provar nada, precisa sustentar decisões difíceis, sustentar silêncio, sustentar o desconforto do crescimento, porque crescer dói, mas estagnar apodrece. Responsabilidade radical é aceitar que ninguém deve nada a você e que tudo o que você quer construir depende da sua capacidade de sustentar o processo. Não existe crescimento limpo, existe crescimento honesto. E honestidade começa quando você para de se enganar. Você não é fraco, você foi permissivo. E a partir do momento em que para de permitir, as circunstâncias deixam de mandar. Elas continuam existindo, mas não te controlam mais. Você assume o volante, mesmo com estrada ruim, mesmo com pouca visibilidade. Porque agora você entende. Não ser refém das circunstâncias é uma decisão diária. Chega um momento em que você entende algo que muda a forma como encara a dor. Ela não está ali para te destruir, está ali para te moldar, mas só molda quem não foge. O desconforto é o lugar onde a maioria recua, onde justificativas nascem, onde a mente tenta negociar limites. Você sente isso quando o corpo pesa, quando a rotina exige mais do que você quer entregar, quando o silêncio da madrugada expõe tudo o que você evita durante o dia. É nesse ponto que muitos chamam isso de exagero, de vida dura demais, de não vale a pena. Mas o desconforto não pede opinião, ele pede resposta. Ou você se endurece por dentro, ou se dilui por fora. Crescer em tempos difíceis significa parar de tratar o desconforto como sinal de erro e começar a enxergá-lo como confirmação de caminho. Nada que vale a pena nasce confortável. Nada que transforma se constrói em terreno macio. Você não evolui quando tudo facilita. Você evolui quando sustenta o peso sem se quebrar. E isso exige repetição, não intensidade emocional. Você começa a entender que não precisa gostar, precisa fazer. O corpo aprende, a mente acompanha, a identidade se forma. O desconforto deixa de ser inimigo e passa a ser referência. Você para de perguntar, até quando? E começa a perguntar, o que isso está me ensinando sobre mim? Essa pergunta muda a postura. Você não foge mais, você enfrenta. E quanto mais enfrenta, menos as circunstâncias te intimidam. Você percebe que a força não surge do nada. Ela é construída em camadas, dia após dia, decisão após decisão. O desconforto vira rotina e a rotina vira base. Você não se sente especial, você se sente sólido. E solidez é rara. Enquanto muitos buscam atalhos, você constrói estrutura. Enquanto muitos reclamam do peso, você adapta o corpo. Enquanto muitos esperam o momento certo, você se torna o momento. Tempos difíceis não pedem talento, pedem resistência. E resistência não nasce pronta, ela é forjada no atrito, na repetição, no silêncio. Você não vira refém das circunstâncias quando entende que o desconforto é apenas o preço da evolução. Disciplina não é uma ferramenta, é uma identidade. Enquanto você tratar disciplina como algo que usa quando está motivado, ela sempre vai falhar. Porque motivação oscila, identidade sustenta. O dia em que você para de perguntar se vai fazer e passa a afirmar que faz tudo, muda. Você não negocia mais com o cansaço. Você administra. Você não discute com a mente. Você comanda. Disciplina não te aprisiona. Ela te liberta da tirania do impulso. Você começa a perceber que liberdade sem estrutura é apenas caos disfarçado. As pessoas que parecem livres demais normalmente estão perdidas. Disciplina cria previsibilidade. Previsibilidade cria estabilidade. Estabilidade cria espaço para crescer. Você deixa de viver no modo reativo. Deixa de apagar incêndios emocionais. Deixa de ser dominado pelo humor do dia. Você se torna alguém confiável para si mesmo. E isso muda a forma como você anda, como fala, como decide.
A disciplina cria respeito interno, e respeito interno muda a postura externa. Você não precisa dizer que mudou. O ambiente percebe. As circunstâncias ainda testam, ainda apertam, ainda provocam, mas agora existe um centro firme. Você não desmorona com facilidade. Não se empolga demais. Não se perde. Disciplina não é rigidez, é direção. Você aprende a dizer não sem culpa, a dizer sim sem medo, a sustentar escolhas difíceis sem drama. Crescer em tempos difíceis exige isso. Não perfeição, mas constância. Você entende que não precisa vencer sempre. Precisa continuar. E continuar é disciplina em movimento. Quando a disciplina vira identidade, as circunstâncias deixam de ditar o ritmo. Você dita. Chega um ponto em que não dá mais para empurrar. Você sente. Não é um sentimento confortável. É um peso no peito. Uma pressão silenciosa dizendo que acabou o tempo da hesitação. Você não está confuso. Está adiando. E agora isso cobra um preço. A mente tenta negociar mais uma vez. Diz que você já aguentou muito, que já sofreu o suficiente, que merece alívio. Mas você sabe que se ceder agora, vai carregar essa culpa por muito tempo. Então você para, respira e encara a verdade nua. Nada vai mudar se você não mudar. Nada vai melhorar se você continuar esperando. Nada vai se alinhar se você continuar quebrando acordos consigo mesmo. Esse é o momento que separa quem apenas suporta a vida de quem assume o controle dela. Não existe plateia, não existe trilha sonora externa. Existe só você e a decisão. Você entende que não precisa se sentir pronto, precisa agir mesmo sem estar. Você entende que o medo não vai embora antes, ele diminui depois. Você dá o primeiro passo não porque está confiante, mas porque está cansado de ser pequeno. E algo acontece, não fora, dentro. Uma chave gira. Você para de se ver como alguém reagindo ao mundo e começa a se ver como alguém que impõe direção. O corpo ainda sente o peso. A rotina ainda exige. As circunstâncias ainda apertam. Mas agora existe um eixo. Você não se dispersa, não se vitimiza, não se perde. Você executa, dia após dia. Mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando não há resultado imediato. Você entende que crescimento real não é explosão, é acúmulo. Você se levanta quando quer ficar. Você faz quando quer evitar. Você sustenta quando quer desistir. E cada vez que faz isso, a mente registra. Ele aguenta, ele cumpre, ele não foge. Essa reputação interna muda tudo. Você começa a andar diferente, a falar menos, a escolher melhor. Você não precisa provar força. Você vive com firmeza. E quanto mais firme você fica, menos as circunstâncias te controlam. Elas continuam difíceis, mas agora encontram resistência. Esse é o clímax real. Não um momento épico externo, mas uma virada silenciosa e irreversível. Você decidiu. E decisões desse tipo não fazem barulho. Elas fazem história. Crescer em tempos difíceis não é sobre vencer o mundo, é sobre não se perder dentro dele. Você não controla o cenário, nunca controlou, mas sempre controlou a postura. Quando você para de ser refém das circunstâncias, você para de terceirizar a própria vida. Você entende que dificuldade não é sentença, é teste, e todo teste revela algo. Ou fraqueza, ou força. A diferença nunca esteve no tempo que você vive. Sempre esteve no tipo de pessoa que você decide ser dentro dele. Você não precisa de mais sinais. Precisa de mais compromisso. Não precisa de facilidade. Precisa de constância. Não precisa de permissão. Precisa de coragem silenciosa para sustentar escolhas difíceis. O mundo continuará instável. As pressões continuarão existindo. Os dias continuarão exigentes. Mas agora você não se dobra com facilidade. Você construiu algo que não depende de sorte, nem de circunstância, nem de aplauso. Você construiu base. E quem tem base cresce em qualquer terreno. No final, não é sobre o que aconteceu com você. É sobre quem você se tornou apesar disso. E essa decisão ninguém pode tomar por você.